Jovens do oitavo ano, é um prazer estar com vocês. Espero que todos estejam bem, né? Hoje nós vamos dar início aí ao nosso conteúdo do segundo semestre. Então já estamos aí no módulo 3, né? Então falta ainda mais o módulo 4. Então vamos hoje, né, falar aí de um assunto que vocês já são craques, mas tem coisas novas, né, para vocês conhecerem. Então, nós somos a Cooperativa Educacional Nova Vida e esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. E hoje nós vamos falar de triângulos, né? Então, o assunto hoje é trivial, triângulos. Então, primeira coisa, você tem que saber a definição, né? Então, dados 3 pontos A, B e C não colineares, aí eu tenho que fazer aquela velha OBS, né? Então, o que são pontos colineares? Pontos colineares são aqueles pontos que estão sobre a mesma linha, sobre a mesma reta. E pontos não colineares é que não estão sobre a mesma reta. Olha só, o A e o B eles estão sobre a mesma reta, mas o C está em uma reta diferente, certo? Então, pontos não colineares. Então, chama-se triângulo ABC a reunião dos segmentos AB, né, mais BC mais AC ou CA, tanto faz, né? Então, essa reunião desses 3 pontos não colineares, vai dar origem justamente a um triângulo. E o interessante, né, que geralmente os polígonos eles são dados pela quantidade de vértices ou pela quantidade de lados. Por exemplo, um polígono de 4 lados é chamado de quadrilátero, né? O de 5 lados, pentágono, hexágono, né? Esses polígonos, geralmente, eles são dados pelo nome de lados. O triângulo, como o nome não ficaria muito bem, né, trilados, né, mas que pode também ser chamado de triládios, né, ele recebe o nome de triângulos em relação à quantidade de ângulos. Por que isso? Porque a quantidade de vértices, a quantidade de lados e a quantidade de ângulos, todas elas são iguais. Então, essa particularidade aí para vocês, certo? Ele pode ser chamado de trilados? Pode, mas para soar mais convenientemente, ele é chamado de triângulo, certo? 3 ângulos. Os elementos do triângulo, né? Então, os elementos do triângulo, você tem aí os vértices aí, o ponto A, o ponto B. Cada pontozinho desse daqui é o vértice, certo? Cada pontozinho desse daí é um vértice. Esses segmentos que ligam um vértice a outro vértice é chamado de lado. Então, eu tenho um lado AB, BC e AC. Existem os ângulos que estão dentro do triângulo. Os ângulos que estão dentro são chamados de ângulos internos. Mas também tem os ângulos que ficam fora do triângulo. E aí eles são chamados de ângulos externos, certo? E aí você pode lembrar daquelas velhas OBS que a gente falou, né, em relação a triângulo. Uma delas é que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Qualquer polígono, não importa quem seja ele, a soma dos ângulos externos é 360.
pode ser qualquer polígono, sempre a soma dos ângulos externos vai ser 360. Mas a gente vai ver isso aí com mais calma, certo? Só lembrando aí dos elementos do triângulo: vértice, lado, ângulo interno e ângulo externo. O triângulo, ele não possui diagonal, certo? O triângulo não possui diagonal. Lembre que diagonal ela tem que ir de um vértice a outro vértice não consecutivo. O triângulo, ele não, todos os lados dele, né, todos os vértices, vão diretamente a um consecutivo. Então, por isso que ele não tem diagonal. Ok? Então, vamos lá. Classificação dos triângulos. Os triângulos, eles podem ser classificados de dois tipos. Eles podem ser classificados pela quantidade de lados e podem ser classificados pela quantidade de ângulos. Quanto aos lados, eles podem ser de três tipos. Eles podem ser equiláteros, isósceles e escalenos. Vamos entender, né? Quando é que um triângulo é chamado de equilátero? Essa palavra equi significa igual. Então, látero significa lado. Então, ele está dizendo que os lados são iguais. Pronto. Então, um triângulo equilátero é um triângulo que possui os três lados iguais. Ó, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Então, esse é um triângulo equilátero. Já os triângulos isósceles são aqueles triângulos que possuem dois lados congruentes, né? Lembrando que o termo congruente significa o quê? Isso aí, muito bem. Medidas iguais, né? Tem a mesma medida. Então, o triângulo isósceles, ele vai ter dois lados congruentes, quer dizer, dois lados iguais. Já o triângulo escaleno é aquele triângulo que possui três lados diferentes. Os três lados são diferentes. E aí, você tem um exemplo aí, se você estiver com seu estojo do kit do primeiro grau, você tem dois esquadros. Um dos esquadros é escaleno e o outro esquadro é isósceles. Então, você tem esses dois tipos aí nos seus esquadros, certo? Você não tem o equilátero, mas tem o isósceles, que tem dois lados iguais, e tem o escaleno, né? Que tem as três medidas diferentes, né? Então, medidas não congruentes, ok? Então, quanto aos lados, a classificação dos triângulos equilátero, isósceles e escaleno, certo? Mas eles podem ser classificados também em relação ao ângulo. Quando eu me refiro ao ângulo, ele pode ser de três tipos também. Ele pode ser retângulo, quando ele possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Quando ele possui um ângulo de 90 graus, eu tenho que ele é chamado de retângulo. E aí, ó, tem uma curiosidade, né? Os outros dois ângulos do triângulo retângulo são a soma dos dois também dá 90, porque 90 mais 90 é 180, perfeito. Já os triângulos acutângulos são triângulos que possuem os três ângulos agudos. Professor, me recorde aí o que é um ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele que é menor do que 90 graus. Todo ângulo menor do que 90 graus é chamado de agudo, certo? Agudo. Então, ângulos agudos são ângulos menores do que 90 graus. Então, os três ângulos são menores do que 90. E existe isso, triângulos? Pode existir. Por exemplo, se você tiver um ângulo de 70, o outro de 60, quanto é 70 mais 60? Perfeito, aí 130.
Para 180 está faltando 50. Ó, você 60, 70 e 50. Então, os três ângulos são menores do que 90 graus. Ok? Então, triângulo, acutângulo, os três ângulos são menores do que 90. Triângulo, retângulo, um dos ângulos é de 90 graus. Só um, viu? Não pode ter dois. Se você se deparar em alguma situação perguntando se um triângulo pode ter dois ângulos retos, jamais, jamais um triângulo pode ter dois ângulos retos. Porque 90 mais 90 dá 180. E o terceiro seria qual? Zero? Não pode, né? Tem que ter um ângulo. Já o triângulo obtusângulo é um triângulo que possui um ângulo obtuso. E o que é o ângulo obtuso? O ângulo obtuso é quando ele é maior do que 90, porém menor do que 180. Então, por exemplo, eu poderia ter um ângulo de 120. Né? 120 é maior do que 90 e menor do que 180. Então, todo ângulo que está entre 90 e 180 é um ângulo obtuso, certo? Ele só pode também ter um ângulo obtuso, certo? Não pode ter dois, né? Não pode ter dois ângulos obtusos, ok? Então, ó, em relação ao retângulo e obtusângulo, eles só podem ter um de cada. O triângulo retângulo só pode ter um reto e o triângulo obtusângulo só pode ter um obtuso. Já o triângulo acutângulo, os três ângulos são menores do que 90 graus, ok? Beleza. Olha só, síntese de Cairute. Essa síntese de Cairute é muito interessante, pessoal. Você pode ou consegue classificar um triângulo só sabendo a medida dos lados. Se você souber a medida dos lados, você tem como dizer se ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo, certo? E dá para você também dizer se ele é equilátero, isósceles ou escaleno, certo? Então, você consegue classificar um triângulo utilizando apenas o lado, tanto em relação aos lados, como em relação aos ângulos. E como é que funciona isso? Olha só, é possível classificar os triângulos quanto aos ângulos, conhecendo apenas a medida dos seus lados, sendo A, isso aqui é importante, né? Sendo A o maior lado do triângulo. Então, ó, você vai sempre considerar o maior lado do triângulo. Pegue as medidas do triângulo e veja qual é a maior. A maior sempre vai ficar aqui sozinha, ó. A ao quadrado. E você vai calcular a área como se fosse um quadrado, certo? Quadrado elevando esse A ao quadrado. O maior lado ao quadrado, o maior lado ao quadrado, e os outros dois você também vai elevar ao quadrado somando, certo? Então, ó, se por acaso o quadrado do maior lado for menor do que os quadrados da soma dos outros dois, esse triângulo será chamado de acutângulo. Se por acaso o quadrado do maior lado for igual à soma dos quadrados dos outros dois, ele será chamado de retângulo. Mas, se o quadrado do maior lado for maior do que a soma dos outros dois, então ele será chamado de obtusângulos, certo? Então, essa é a relação. O que você tem que fazer? Pegar os lados do triângulo e elevar ao quadrado, sendo que o maior lado fica para comparar com a soma dos outros dois.
E aí você tem como classificar se ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Nós vamos ver um exemplo aí para ficar mais prático. Então vamos lá. Então, natureza de um triângulo, né? Então, o triângulo ele pode ser retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Lembrando que para ele ser retângulo, o quadrado do maior lado tem que ser igual à soma dos quadrados dos outros dois. Para ele ser acutângulo, o quadrado do maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois ao quadrado. E para ele ser obtusângulo, o quadrado do maior lado tem que ser maior do que a soma dos quadrados dos outros dois. Então vamos ver em um exemplo. Então vamos pegar um exemplozinho bem práticozinho. Classifique o triângulo cujas medidas são 15, 12 e 10. Como é que você vai resolver isso aí? Se você quiser, você pode até tentar aí agora, dando uma pausazinha aí no seu vídeo e elevando cada um desses números aí ao quadrado. Depois que você elevar ao quadrado, você vai comparar. Qual é o maior lado aí? Isso mesmo, muito bem. O maior lado é 15. Então, você eleva esses números ao quadrado, soma o resultado do 12 ao quadrado com o 10 ao quadrado e compara com o 15 ao quadrado. E aí você tem e pode classificar em retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Vamos lá. Como é a solução aí, né? Então, a primeira coisa que eu ia fazer é levar os lados ao quadrado. E aí, você pode deixar o espaçozinho aí, para depois você colocar o sinal. Se é maior, se é menor ou igual, certo? Eu vou colocar igual aqui, porque... né? Mas não... Só no final que você compara se ele é maior, se ele é menor ou se ele é igual, certo? Então, ó, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que dá 225. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Se eu somar 144 mais 100, eu vou ter 244, certo? Então, 225 é menor do que 244. Se o maior lado ao quadrado é menor do que a soma dos outros dois, se é menor, então eu digo que ele é o quê? Acutângulo. Perfeito. Então podemos afirmar que o triângulo é acutângulo. Vou colocar um exemplo aí de cada um para vocês visualizarem e aí não terem mais dúvida nenhuma sobre esse tópicozinho aí, certo? Classifique em retângulo, acutângulo ou obtusângulo os triângulos cujos lados medem. Então vamos para a primeira situação, 9, 10 e 12. Segunda situação, 3, 5 e 7. Terceira situação, 8, 15 e 17. Sempre você vai começar por quem? Isso mesmo, rapaz, pelo maior lado. Então, ó, qual é o maior lado do primeiro? 9, 10 ou 12? Perfeito, 12, né? Então, 12 ao quadrado, vou botar 12 ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Eu não sei se é igual, mas eu estou botando igual, né? Você pode deixar em branco, vai botar só no final. Aí é a gosto do freguês, certo? Então, ó, quanto é 12 ao quadrado? 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, que dá 81. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que dá 100. Então, 144, 81 e 100. Se eu somar 81 mais 100, vai dar o quê? Perfeito, ó, 181. Então, 144 é menor do que 181. Logo, ele é o quê? Perfeito, ó. De novo, acutângulo, né? Acutângulo. Agora, entre 3, 5 e 7, qual é o maior? Perfeito, 7. Então, vou botar 7 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, que dá 49.
5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 que dá 9. Então, eu vou ter o quê? 49 igual a 25 mais 9. Quanto é 25 mais 9? 25 mais 9 dá 34. Então, consequentemente, 49 é maior do que 34. Se ele é maior, se o maior lado é maior do que a soma dos outros dois, então eu digo que ele é obtusando. Perfeito. Ó. Rapaz, é fácil demais classificar triângulo só com os lados, né? E aí, ó, eu tenho 17, 15 e 18. Então, o maior lado é 17. Então, vai ficar 17 ao quadrado, 15 ao quadrado, 8 ao quadrado. Elevando cada um aí, eu vou ter 289, né, que é 17 vezes 17, 15 vezes 15 dá 225, e 8 vezes 8, que dá 64. Se eu somar 225 mais 64, olha, dá igualzinho. 289 igual a 289. Quando dá igual, eu digo que eles são o quê? Perfeito, retângulos. Olha, que coisa mais fácil do mundo. Então, classificar os triângulos em relação a acutângulo, obtusângulo, retângulo, equilátero, isósceles e escaleno, você pode classificar. Por exemplo, ó, esse triângulo aqui é o quê? Escaleno, porque os três lados são diferentes. Escaleno, os três lados diferentes, e escaleno, os três lados diferentes. Mas eu poderia ter dois lados iguais, aí ele seria o quê? Isósceles. Se ele tivesse os três lados iguais, ele seria o quê? Equilátero. Então, ó, se você conhece os lados, você tem como classificar ele como equilátero, né, em relação aos lados, isósceles e escaleno. Se você também tem os lados, você tem que classificar ele em relação aos ângulos, em acutângulo, obtusângulo, retângulo. Se o maior lado for menor do que a soma dos outros dois, tudo ao quadrado, então ele é acutângulo. Se o quadrado do maior lado for maior do que o quadrado da soma dos outros dois, então ele é obtusângulo. Mas se o quadrado do maior lado for igual à soma dos quadrados dos outros dois, ele será retângulo. Futuramente, pessoal, né, vocês vão ver que essa relaçãozinha aqui, ó, em classificar ele em retângulo, ele vai lhe tirar de muitas situações futuras. Essa classificação aqui em dizer que ele é retângulo, ele vai lhe dar um teorema chamado Teorema de Pitágoras, né? Que vai ser muito importante aí na vida estudantil de vocês. Ok? Então, pessoal, nossa aula era essa de hoje. Na próxima aula nós vamos ter o Teorema dos ângulos internos e vamos falar também da construção. Então, próxima aula eu quero que vocês estejam aí com o material de vocês. Pense aí os seus kits do primeiro grau aí para a gente poder fazer a construção dos triângulos, certo? Demais, valeu, foi um prazer ministrar essa aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Façam aí as atividades que a gente vai propor e um forte abraço a todos e até